Maravilha, então, semana 23, Biologia B. Vamos começar a ecologia, né? Então, terminamos ali o conteúdo da parte da botânica, né? Com a parte dos hormônios vegetais e fotoperiodismo. E hoje a gente começa, digamos, o conteúdo que mais cai em qualquer vestibular que você vai fazer no Brasil, inclusive o Enem, né? E esse ano que a gente tem a COP30, pode contar que a ecologia vai ser o principal conteúdo, com certeza, de qualquer prova a nível Brasil que vocês façam. Então, assim, por mais que a gente olhe, né, a ecologia ela é uma disciplina muito de boa, muito tranquila, a nível do ensino médio. Mas não se enganem, tá, gente? Lá na universidade, quem vai, né, não é o caso de vocês que vão para medicina, então não tem ecologia. Mas dentro da biologia, que a gente tem a disciplina de ecologia, cara, envolve muito cálculo, porque imagine, né? Eu tenho que calcular, por exemplo, quando a gente fala de sequestro de carbono, a floresta amazônica, qual o tamanho da floresta, né? Quanto que uma única árvore de 50 metros de altura da floresta amazônica consegue sequestrar de gás carbônico em 24 horas? Tudo isso você tem que calcular, e isso envolve o quê? Cálculo 1, cálculo 2, né? Então, o pessoal que vai para a biologia achando que não tem cálculo, tem muito cálculo, principalmente dentro da disciplina de ecologia, tem a disciplina de biofísica, bioestatística, que tudo é base para ecologia. A gente poder calcular, né, quantas toneladas de gás carbônico são liberadas quando você tem um desmatamento, quantas toneladas de gás carbônico uma planta, uma floresta consegue sequestrar. E hoje a gente sabe que o gás carbônico, o dióxido de carbono, esse sequestro de um gás que está relacionado ao agravamento do efeito estufa, esse sequestro do gás carbônico ele virou uma commodity. Né? O que é uma commodity? É algo que ganhou valor na Bolsa de Valores. Então, hoje, você consegue ter, por exemplo, países como o Brasil, que é um país que tem grandes regiões de floresta ainda, limpando a sujeira de outros países. Como assim limpando a sujeira, né? Se você tem a China e Estados Unidos, que são os dois países que mais liberam gás carbônico no mundo, algumas empresas elas podem pagar para pessoas aqui no Brasil sequestrarem o carbono dela. Imagine que você tem uma empresa lá na Índia que produz, né, ali, mas polui muito. Como que você faz para receber uma certificação que a tua empresa é amiga da natureza? Tem a ISO 17001, por exemplo. A ISO 17001 é uma ISO que significa que essa empresa, ela é uma empresa limpa. Mas se você olha e fala, não, mas essa empresa ela polui muito. Mas como que ela ganha o selo de empresa limpa, amiga da natureza, né? A ISO, a certificação da ISO 17001. Ela paga alguém para sequestrar a sujeira dela. Então, se essa empresa libera por ano 100 toneladas de gás carbônico, ela paga alguém que vai sequestrar 100 toneladas de gás carbônico. Pode ser você que, de repente, tem uma chácara, uma fazenda, uma grande parte da sua fazenda tem uma vegetação que sequestra tantas toneladas. Você contrata um biólogo lá que vai fazer o cálculo e vai dizer, olha, Rafael, a tua fazenda a gente consegue sequestrar 50 toneladas de gás carbônico por ano. Você está perdendo dinheiro. Você pode sequestrar isso. Como que você faz? Alguma empresa que está poluindo vai pagar o Rafael para manter a fazenda do Rafael, né, intacta, garantindo que sequestre, né, as 50 toneladas de gás carbônico. Mas a empresa libera 100, então ela vai ter que contratar mais alguém que sequestre mais 50 para ela conseguir zerar a emissão dela. Né? Então isso virou uma commodity, né? A questão do sequestro de gás carbônico. É uma coisa interessante. Então, dentro da ecologia, a gente tem muita coisa aí relacionado a atualidades, né? Eu falei aqui COP30. Para quem não sabe o que é a COP, né? A COP são as conferências das partes. São encontros que os países fazem
mais de 190 países se encontram, né, inclusive o Brasil é uma grande referência, onde eles determinam, né, o que eles precisam fazer. Olha, foi ali que foi determinado, né, protocolo de Quioto, foi nessas conferências que a gente determinou o símbolo do transgênico. Então, tem muita coisa importante que são definidas nesses encontros. E a gente vai ter agora, em novembro, a COP30 em Belém do Pará, né, onde você vai ter mais de 190 representantes do mundo inteiro, dos, né, grandes países. Se não vai estar o Trump aqui, vai estar alguém representando o Trump, se não vai estar, né, os presidentes aí russo, né, União Europeia, sei lá, se eles não vão estar aqui, alguém vai estar representando esses grandes países, né? Então você imagina como isso vai movimentar o turismo também. A gente já está pensando, Belém não tem hotel para receber todo mundo, então eles estão mobilizando muito essa questão também na parte turística, né? Como receber todos esses turistas, não são só os representantes, mas vai um monte de turista, também biólogo, jornalista, né? Então, no mês de novembro, a gente tem o Enem e, ao mesmo tempo, a gente tem a COP30, né? Bombando ali no Brasil. Mas vamos seguir aqui, minha gente. Fundamentos de ecologia, né? Tudo isso para dizer que ecologia é um assunto mega importante, né? Já foi 40% da prova do Enem. A palavra ecologia significa estudo da nossa casa. Oikos, né? Eco vem de oikos, que significa casa. Então, a gente estuda a nossa casa. Mas o que a ecologia em si estuda? Vamos dar uma olhada na organização geral dos ambientes, né? Primeiro, a gente tem aqui a biosfera. A biosfera, quando você digita biosfera, quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, como eu estou com vocês aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir uma página nova aqui na internet, que está no meu WhatsApp, não tem problema, né? Mas vamos digitar aqui, biosfera. Biosfera. Como eu estou compartilhando a tela com vocês. Eu digitei biosfera no Google. Eu vou pedir para ver imagens. O que aparece? Aparece várias imagens do planeta como um todo. Olha essa imagem aqui, né? Mas o planeta em si não é a biosfera. O planeta como um todo não é a biosfera. Você tem que tomar cuidado, né? A esfera, a biosfera, é a parte do nosso planeta que tem água. É a parte do nosso planeta que tem vida, né? Tem a hidrosfera, que representa a parte da água, a litosfera, que representa a parte rochosa, né? E a atmosfera, a parte gasosa. Então, cuidado, né? Quando a gente fala... Deixa eu fechar aqui para não ficar muito pesado. Vou fechar aqui também, não preciso ficar com o WhatsApp aberto. Quando a gente fala biosfera... Deixa eu só colocar isso aqui em tela grande. A gente está falando da parte do planeta que tem vida. Qual é a maior profundidade do nosso planeta que já foi encontrado alguma forma de vida? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que está entre 7 quilômetros a 10 quilômetros, mais ou menos, de profundidade. Que vida é essa, professor? A gente está falando de bactérias, né? Quando você vai para a altitude, qual é a maior altitude que já foi encontrada alguma forma de vida? Também a gente está falando em torno de 7 a 10 quilômetros, 7 mil a 10 mil metros, né? A gente está falando de bactérias. E aí a biosfera, a esfera da vida, ela é, né, composta dessas partes, a atmosfera, biosfera, né, que pega tudo, a litosfera e a hidrosfera. Camadas da atmosfera. Aproveito daí para trazer aqui, porque dentro da ecologia, a gente vai falar de camada de ozônio, por exemplo. A gente vai falar de qualidade do ar. Então, é importante que eu traga aqui uma revisão para vocês, lá do Ensino Fundamental 2, que a gente falava das camadas da atmosfera. Quais são essas camadas? Então, a gente tem aqui a troposfera, né? Olha aqui, ó, onde a gente tem ali voo de balão, né? Onde a gente tem a parte da aviação. Você tem a parte das chuvas, né? A gente está falando de troposfera. A temperatura que ele nos dá, né? Uma relação da temperatura, veja que a temperatura vai diminuindo, depois ela aumenta, depois ela diminui, depois ela aumenta muito aqui, né?
e a questão aqui da altitude, em termos de quilômetros, ó. Então, a troposfera ali até mais ou menos uns 12 quilômetros. Isso aqui, dependendo do livro de ciência, ele pode variar um pouquinho, tá? A camada de ozônio, só para você ter uma ideia, ela fica aqui na estratosfera, né? Mais ou menos entre 20, 25 quilômetros de altitude, a mais ou menos ali, né? Uns 35, 45 quilômetros de altitude, né? Essa parte verde que ele pintou aqui, ó, na figura, né? Então, ele tem mais ou menos uma variação aqui, a famosa camada de ozônio. É onde você vai ter ali possibilidade de jatos supersônicos, né? E aí a gente vai lá para 50 quilômetros, né? Mesosfera, onde tem raios cósmicos. Aí você tem ali a questão das auroras boreais, né? Os satélites. Aqui você tem ali Sputnik 1, né? Coloca como exemplo lá na exosfera, né? Mas o que nos interessa muito é você lembrar que a estratosfera, onde a gente tem a camada de ozônio, né? Isso aí é bem importante nesses fundamentos da ecologia. Quando a gente fala de ecologia, o que a ecologia estuda? A ecologia vai estudar o organismo? Vai, né? Mas esse organismo ele é formado por sistema. A ecologia estuda sistema? Não. A ecologia estuda organismos e níveis que estão acima do organismo. A parte que estuda sistema, aí é uma outra parte da biologia, né? Você vai ter a anatomia, você vai ter a fisiologia animal, né? Quem estuda órgãos também, anatomia, a fisiologia animal. Aí você tem os tecidos, você tem as células, você tem as moléculas e você tem os átomos. Os níveis de organização abaixo de organismo não é a ecologia que estuda, são outras partes da biologia. Moléculas e átomo, a gente tem a bioquímica, células, a gente tem a citologia, tecidos, a histologia, órgãos e sistemas, anatomia e fisiologia. Quais são os níveis acima de organismo? Então, a ecologia começa estudando o indivíduo, o organismo. E como que esse organismo, ele está na natureza, né? Como que ele está? Ele está formando o quê? Uma população? Quando você fala de população, você está falando de indivíduos que são da mesma espécie, que vivem e habitam um lugar ao mesmo tempo. Essa é a definição de população. Então, vou repetir. O que é uma população, Giovanni? População, opa, voltei. População, ela é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem e interagem no mesmo ambiente, no mesmo intervalo de tempo. Veja, vamos supor que isso daqui é uma tarde do dia 31 de julho. Só que agora a gente já está na noite, né? Ou seja, o tempo já é outro. Pode ser que nesse mesmo ambiente já não sejam esses indivíduos que estão aqui. Pode ser que eles já migraram para outro local. Então, por isso que é importante você definir a população assim. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem e interagem no mesmo ambiente, no mesmo intervalo de tempo. Tá? Ou seja, nesse tempo, eles formam essa população. Daqui a pouco, pode ser que metade deles já não estão mais ali. Então, eu já tenho duas populações, né? Beleza? Comunidade. Comunidade é o conjunto de populações. Então, veja, agora eu não vejo só um tipo de animal. Eu vejo aqui, né, outros tipos de animais. Posso olhar também para a natureza em termos de outros reinos de seres vivos, por exemplo, a paisagem como um todo. Eu tenho árvores. Gente, árvores são seres vivos. Gramíneas são seres vivos. Então, eu tenho população de árvores, tenho população de gramíneas, tenho população de girafas, tenho população de felinos, né? Então, a comunidade é a mesma coisa que biocenose. É a vida, gente. Posso definir comunidade como a parte viva do ambiente. São os seres vivos. Tudo que tiver de vida nesse ambiente aqui, isso é comunidade, tá? Isso é biocenose. E o ecossistema? A floresta amazônica é um grande ecossistema. A gente chama a floresta amazônica de biomas, né?
A gente pode definir bioma como grandes ecossistemas ou conjuntos de ecossistemas. Floresta Amazônica é um bioma, que é um grande ecossistema. O Pantanal é um bioma, que é um grande ecossistema ou conjuntos de pequenos ecossistemas. E a biosfera é a esfera da vida, mas é a parte do planeta que tem vida, né? Então, aqui, só definindo, né, níveis que estão acima do organismo. População, comunidade, ecossistema e biosfera. Isso a ecologia estuda, né? Do organismo até a biosfera. Então, só revisando, espécie, está aqui. Temos aqui uma espécie de macaco. São indivíduos que são férteis entre si. População, vários macacos da mesma espécie, né? Então, a gente tem aqui uma população. Comunidade, eu tenho, além do macaco, eu tenho outros indivíduos, outras espécies, né? Então, tem a população de felinos e tem a população de macacos, né? E ecossistema? Ecossistema, ele vai pegar o quê? A parte viva e a parte não viva. É a relação dos seres vivos e do ambiente, tá? Então, tem ali a relação do que é vida e do ambiente. E a biosfera é tudo, né, gente? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas terrestres, de todos os biomas terrestres, né? Conjunto de todas as regiões da Terra que são habitadas. Por isso que a gente chama de aula de fundamentos de ecologia, né? Aqui você tem alguns itens que eu vou destacar, ó. A temperatura, a pressão, o ar, a luz, a água e o solo. O solo tem uma parte viva, mas vamos falar do solo, né? Na parte mineral do solo. Então, eu tenho aqui fatores abióticos. Veja que tem alguns nomes importantes, né? Eu falei para vocês que biocenose é comunidade. Biótopo são fatores não vivos, são fatores abióticos. Mas eu posso olhar para essa paisagem e destacar aqui plantas, os vegetais, os animais e micro-organismos. Então veja que eu tenho nesse ambiente fatores vivos, que são os fatores bióticos. E quando a gente tem fatores vivos interagindo com fatores não vivos, a gente tem o que nós definimos como ecossistema. Então, ecossistema é o conjunto de fatores abióticos mais os bióticos. Posso dar, né, uma resposta um pouco mais floreada aqui, né? É o biótopo interagindo com a biocenose. O que é biótopo? São os fatores não vivos. Biocenose são os fatores vivos. Então, se eu falo para vocês que ecossistema é o conjunto do biótopo mais a biocenose, também funciona, né? Mas, de maneira geral, não precisa florear na resposta, né? Você pode dizer ecossistema é o conjunto de fatores abióticos e bióticos, né? Vivos e não vivos. Biomas. Eu só vou dar uma visão geral, tá? Hoje não é uma aula de biomas em si, é só uma visão geral de biomas. Então, se tem lá, por exemplo, floresta temperada, onde tem 4 estações do ano bem definidas, né? Folhas caducifólias. O que são folhas caducifólias? São folhas que caem durante o outono e inverno. A gente chama de folhas caducas. Folhas caducas são folhas que caem, né? Isso a gente vê na floresta temperada. Você tem um outro bioma aqui, ó, um alagado na cheia dos rios, plantas e animais adaptados. A gente está falando do Pantanal. O deserto, né? Um deserto quente durante o dia, pouca água, frio à noite, né? E você tem aqui a tundra, que é um outro tipo de bioma, um bioma de elevada latitude, né? Onde se tem o permafrost, que é aquele solo permanentemente congelado. Tem questões importantes em relação à tundra, né? Porque a tundra ela é um grande sumidouro de gás carbônico. A gente vai falar mais quando a gente for estudar os biomas na sequência, tá? Mas a tundra tem uma relação muito grande aí com a questão do aquecimento global, que pode aparecer nas questões, mas isso a gente fala mais na próxima aula que a gente falar de biomas. Agora vamos destacar, eu peguei essa paisagem aqui, veja que tem uma vegetação em cima da areia. Aqui você tem só areia, né?
Ali você tem só areia e aqui você tem vegetação e areia. Essa região de transição entre dois ecossistemas, a gente chama de ecótono ou ecótone, tá? Professor, o que é um ecótono? Veja que eu tenho aqui uma região de mata, eu tenho aqui uma região de campo e eu tenho uma região intermediária. Essa região intermediária, ela é chamada de ecótono ou ecótone. Defina ecótono. Ecótono é uma região de transição que separa dois ambientes, um ambiente de mata, um ambiente de campo. O que define o ecótono, gente? A elevada biodiversidade. Por que o ecótono tem elevada biodiversidade? Porque o indivíduo que vive na mata, ele não vê essa linha aqui, é uma linha imaginária, né? O indivíduo que vive na mata, ele pode transitar aqui. O indivíduo que vive no campo, ele pode transitar aqui. Então, o ecótono é uma zona de transição, né? Onde alguns seres da mata interagem com alguns seres do campo ainda. Então, se eu tenho seres da mata e do campo, isso aqui me garante o quê? Uma elevada biodiversidade. O manguezal é um exemplo de bioma e, ao mesmo tempo, de ecótono, porque o manguezal, ele é uma região de transição. De um lado, você tem água doce, você tem água salgada, você tem ambiente terrestre, né? Então, o manguezal, ele está ali na transição entre a terra, água salgada e água doce. O manguezal é um bioma e também é um ecótono, é uma região de transição. Conceitos complementares aqui, né? Vamos definir agora o que é habitat e nicho ecológico. Habitat é o local onde vive um organismo, é onde ele mora, é onde ele desempenha as funções dele. Agora, as funções que ele desempenha, isso nós chamamos de nicho ecológico. Função que um organismo exerce no seu habitat. O que ele faz? O que ele come? Onde que ele dorme? Como que ele se reproduz? Ele tem inimigos naturais? Ele tem predadores? Ele tem parasitas? Tudo isso, gente, são as funções. E quando eu falo de funções, eu estou falando de nicho ecológico. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Habitat, onde mora. Nicho ecológico é o que ele faz. Se eu fosse definir em uma palavra, habitat é o endereço da espécie. Nicho ecológico é a profissão. Então, o nicho ecológico é muito mais, né? É o que faz, o que come, são as atividades que a espécie desempenha. Então, mandou a bandeira, ó, onde mora, é o seu habitat. O que faz, é o seu nicho ecológico. Se eu pego o bicho preguiça e falo para vocês que é um animal que orienta-se pelo olfato, tem hábitos noturnos, podem viver solitários ou não, dorme 14 horas por dia. Eu estou falando, né, do quê? Eu estou falando de funções. O que ele come? Ah, come raiz, folhas, brotos e frutos. Agora, se eu falo para vocês, ele vive na floresta tropical, na Mata Atlântica, eu estou falando do endereço, do habitat. E aqui eu falei de nicho ecológico, tá? Então, cuidado, são dois conceitos importantes, né? Aí pra gente. Limites de tolerância. Quando a gente fala de limites de tolerância, a temperatura pode ser um limite. Se tem animais que estão bem adaptados ao frio, se tem animais que estão adaptados ao calor. Você tem animais que estão adaptados à alta salinidade. As plantas do manguezal, como eu disse, né, têm contato com a água salgada. Como que essa planta sobrevive? Né? Se o solo é hipertônico, como que funciona a osmose aqui? Então, essa planta vai ter que ter uma adaptação. Então, aqui você tem um limite de tolerância, né? E para a gente terminar, vamos falar do princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. Esse gráfico aqui, gente, ele pode ser pode ser abordado em várias questões aí de vestibulares. O Gauss foi um cientista que ele falou da competição. Ele fez o seguinte experimento. Ele pegou uma espécie de protozoário, um protozoário ciliado, da espécie Paramecium aurelia, em cultura isolada, e a espécie cresceu, né, e estabilizou a população. Fez a mesma coisa com o Paramecium caudato, na cultura isolada. Cresceu, estabilizou. Mas veja que o Paramecium aurelia,
ele tem um potencial biótico maior do que o potencial biótico do paramécio caudato, ou seja, ele estabilizou a população dele muito antes do que o paramécio caudato, que foi estabilizar a população lá, né? Se a gente transformar isso daqui em dias, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18 dias ou semanas, ele vai estabilizar lá perto do 8, né? Mais ou menos 8 dias, 8 semanas. O paramécio Aurélia, ele vai estabilizar, chegar perto dos 100% lá, em menos, ali perto dos 5 dias. Quando você coloca as duas espécies no mesmo ambiente, olha o que aconteceu, gente. O paramécio caudatum morreu. O paramécio Aurélia permaneceu. Mas observe que o paramécio Aurélia, quando você olha para esse gráfico azul e compara com a cultura isolada, você percebe o quê? Que ele também sofreu. Então, essa relação foi negativa para ambos. Essa cultura mista não foi legal para nenhum dos dois, por mais que o paramécio Aurélia tenha vencido, né? É aí que a gente entende que competição nunca é legal. Do ponto de vista ecológico, competir nunca é bom. Porque mesmo que um saia vencedor, ele teve prejuízo no seu potencial biótico. Ele foi estabilizar a população dele lá pela 12ª, 13ª semana, coisa que ele tinha feito na 5ª semana aqui, no 5º dia, 5ª semana. Então isso, qual é a conclusão? Eles vão te dar esse gráfico e vão perguntar, qual é a conclusão? Que tipo de relação ecológica está envolvida aqui? Competição. E que tipo de competição? Interespecífica, entre espécies diferentes. Então, esse gráfico, ele fala do princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. Tá? Biologia B, a gente vai parar por aqui. Não terminamos a ecologia, tem muita coisa de ecologia aí pela frente. Tá? 19h52, vou fazer o intervalinho até as 8. Daí, das 8 às 8h30, a gente toca a biologia C. Tá bom? Então, 8 horas, em ponto, a gente volta.